Viagens, lazer, cultura e experiências únicas. Começa agora pela Rádio Catedral FM, Vox Populi Turismo. Boa noite, ouvintes da Rádio Catedral. Sejam muito bem-vindos a mais um Vox Populi Turismo. Eu sou Flávia Lobo, jornalista, e hoje embarcamos pelas montanhas e casarões do interior do nosso estado. Quem conhece essa região, eu vou te dizer, viu? Sabe do que eu estou falando e dessa beleza. A gente vai celebrar os 20 anos do Festival Vale do Café, um dos eventos culturais mais longevos e importantes do Brasil. Aqui, no festival, a música instrumental ecoa entre palmeiras imperiais, histórias centenárias, em igrejas, praças e fazendas que guardam a alma do nosso passado. E não é só cultura não, viu? O festival movimenta a economia, gera empregos, valoriza o turismo sustentável, educa e resgata os sabores, saberes e sons do ciclo do café. E também, por que não, da atualidade. Quem guia a gente nessa jornada cultural é Roberta Pimentel Kelab. Roberta Kelab, para nós aqui do Vox Populi Turismo, CEO da Backstage Produções e diretora do Festival Vale do Café. Bem-vinda, Roberta. Oi, boa noite, Flávia, boa noite a todos. Obrigada pelas palavras. É bem isso. Você descreveu exatamente o que é a região. É uma região apaixonante. A gente, tanto eu quanto meu sócio, a gente não conhecia a região e a gente conheceu por causa do Festival Vale do Café, que há 23 anos atrás foi criado pela Cristina Braga, arpista do Municipal, e começou como uma ação entre amigos, porque ia se criar ali um presídio de segurança máxima. Ali em Japeri, né? Não. Ali em Vassouras. Em Vassouras, nas redondezas. E aí, como ela tem um sítio ali, hoje o Jardim Ecológico Anaetê, ela falou, não, peraí, vamos trazer luz para essa região. Sim. E ela fez 1 ou 2 e falou, pô, eu sei tocar harpa, eu não sou produtora. E nos chamou, porque a gente produziu muitas óperas no Municipal lá atrás. Esse ano também a Backstage completou 30 anos em janeiro. Olha, que massa. Então ela nos chamou e falou assim, ou vocês tocam ou vai morrer. Eu falei, não, peraí, calma, não vai morrer não, vamos seguir em frente. E aí a gente foi conhecer a região. Eu sou arquiteta de formação. Eu vi. E a região é uma coisa de maluco. A região é linda, 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 os casarões são incríveis, tem histórias super interessantes, por exemplo, você chega numa fazenda, ela é mega luxuosa. Linda, majestosa, luxuosa, jardins maravilhosos. Ali pertinho tem uma outra fazenda, não tão luxuosa. Uma fazenda bem mais simples. E aí você começa a querer entender essa diferença. A relação, né? Porque uma tão portentosa e outra mais... Até porque todos que ali viviam tinham mais ou menos o mesmo padrão, né? Sim. Eram nobres, mais ou menos igual. E aí, buscando a história, a gente descobre o seguinte, aquela portentosa, ela era a casa principal, a casa sede da fazenda. As mais simples eram casas de passagem desses nobres. Quando eles vinham para a corte, eles saíam em charretes. Então, eles iam parando nessas casas menores para descansar. Inclusive, tem, acho que Pedro II, né? O Pedro I fez esse... Pedro II, né? Fez esse percurso e tal. E eles vinham parando nessas casas que pertenciam à mesma fazenda. Então, eram casas de pouso, de dormir, de descansar. A casa principal era aquela luxuosa, essas mais simples. E aí tem outras curiosidades. Tem uma fazenda que tem uma linha de trem que liga a casa principal a uma outra casa. Olha! Eu falei, mas só isso, né? Que ele tinha algum extrativismo diferente do café? Não. É porque acho que era um conde, um barão. Ele construiu uma casa para a babá dele morar. Então ele construiu o trilho de trem para que eles pudessem se visitar. Olha. De maneira mais simples. Então tem um monte de história.
é uma riqueza cultural muito grande, né? Para quem está acompanhando a gente, só para você poder entender, a gente está falando do Vale do Café, no estado do Rio de Janeiro, uma região que ficou conhecida por toda a tradição e o cultivo do café. Isso. Quais são as cidades que compõem essa região e que fazem parte do festival, Roberta? A região ela é composta por, vamos lá, Vassouras, que é como cidade histórica, é o principal polo histórico, Barra do Piraí, Volta Redonda, Barra Mansa, Valença, Rio das Flores, Miguel Pereira, Partido Alferes, Mendes, Engenheiro Paulo de Fronten. Acho que eu cheguei nelas. Tá? E aí, ano a ano, depende da fazenda que tá, vai se revezando. A gente já conseguiu chegar a todos os municípios, inclusive visitar Resende, porque tem um imbróglio, que dizem que Resende fazia parte do ciclo do café, outros dizem que não cabe a gente definir, né? Tem literatura dos dois lados. E visitamos também Três Rios, né? Porque é ali muito perto, e foi um ano que a gente teve um patrocínio grande, e o patrocinador tinha interesse em estar em Três Rios, então o Festival Vale do Café visitou o Três Rios. Ai, que delícia. Né? E ele pega toda essa região. Tem uma coisa interessante que eu gosto sempre de falar, que a gente não pode esquecer de quem fez essa terra, de quem fez a riqueza dessa terra, que foram os homens e mulheres escravizados lá atrás, que de fato meteram a mão na terra, que produziram café, que fizeram tudo, que geraram riqueza. Que cultivaram e que fizeram acontecer a economia do país. Tudo acontecer. E quando essa condição acaba, né, as fazendas, como produtoras, quebram. Né? E aí o lugar passa muito tempo abandonado. Porque essa nobreza fale, porque não tem mais quem trabalhe, eles também não conseguem se organizar para que tenha pessoas com trabalho digno, né? E fica muito tempo abandonado. De pouco tempo para cá, empresários foram adquirindo as fazendas, foram restaurando, foram cuidando. Então, você tem lugares maravilhosos e tem pessoas que, de fato, se preocupam em honrar e homenagear essas pessoas que realmente fizeram a riqueza naquela região à época. Agora, o que é o Festival Vale do Café? A gente falou que tem música, tem uma série de coisas. O que é o festival? O festival ele é um conjunto de ações, de atividades, que, como você mesma falou, visa levar cultura, educação, arte e turismo para a região. A gente é calcado em três pilares, o festival. O primeiro pilar, a gente fala que são as fazendas históricas, tá? Onde o turista é recebido pelo fazendeiro com um café, uma visita pequena à fazenda e um concerto de música instrumental, erudita. Enfim, a gente brinca, diz que é música boa. Ah, graças a Deus. Né? Os ouvidos agradecem. Os ouvidos agradecem. Então, esses concertos, eles têm venda de ingresso, muito mais porque os lugares têm que ter um limite de público do que pela venda propriamente dita, porque como a gente é incentivado pelas leis do ICMS do Rio e a Rouanet, a gente tem limites a cumprir, a gente não pode cobrar o que de fato valeria um evento desse porte. Porque tem que tornar acessível à população, né? Exatamente. É um evento cultural. Exatamente. E os ingressos são bem acessíveis, tá? E a gente tem que limitar o acesso pela capacidade da própria fazenda de receber. Esse núcleo, ele leva o turista. O turista quer ver as fazendas. Tem fazendas que não abrem ao longo do ano.
Elas abrem exclusivamente para o festival. São propriedades particulares mesmo, assim. Todas não são tem uma propriedades função particulares. de turismo, nem locação, nem hotel, nada. Não, muitas até já migraram para isso. Para hotelaria, né? Para hotelaria, para turismo, para visitação. Tem uma fazenda lá, São João da Prosperidade, que esse ano, por acaso, não está na programação, mas participou de praticamente todas. A proprietária, Dona Magide, uma senhora maravilhosa, ela se veste com roupa de época. Olha, que legal. E ela vive desse turismo, de receber grupos, faz um lanche, recebe, visita, conta a história linda da fazenda. E ela vive disso. É muito legal. E outras não, que são fazendas, propriedades particulares de grandes empresários, inclusive, né? O segundo pilar são os eventos em praça pública. E é levar a mesma música boa para onde o povo está. Então, a gente faz em praça pública, igreja, centro cultural, igreja, centro cultural, praça, estação ferroviária. Ah, que legal. Então, a gente leva a música, é a mesma música, às vezes até o mesmo artista, que a gente leva numa semana e na outra. A gente já levou orquestras inteiras com solistas. Então, a gente faz questão de levar essa música para a população. Esse ano a gente está em 7 municípios diferentes. Então, a gente vai abrir em Barra do Piraí, no distrito de Ipiabas, com o show do Gafierando, na próxima sexta-feira. Olha, música de qualidade, música boa. Passei, tá rolando agora, né? A gente tá na segunda semana, não é isso, Roberta? Não, a gente tá na segunda semana. Já rolou uma semana, né? Que a gente abriu agora com Gafierando. Eu falei, vai abrir, a gente abriu com Gafierando. E agora a gente tá na segunda semana com... Uma programação... A programação... robusta, que você vai falar já, porque a gente está indo para o intervalo. Esse nosso primeiro bloco já está encerrando. E na volta a gente vai descobrir o terceiro pilar do festival. E a gente vai trazer para você a programação, porque ainda dá tempo, ou seja, pega a família e vai. Porque cultura, música de boa qualidade, história, literatura junto, se a gente for pensar em tantos escritores que contaram aquele lugar e resgate da nossa tradição, da nossa ancestralidade, não dá para ficar sem o Festival do Café, ali o Vale do Café, e a gente se fala já. Até daqui a pouquinho. Você está ouvindo Vox Populi Turismo. Você está ouvindo Vox Populi Turismo. Estamos de volta com o nosso Vox Populi Turismo, hoje conversando sobre o Festival Vale do Café com Roberta Kelab. Olha só, já se programa, dá tempo, vamos subir a serra, porque a programação é imperdível e a experiência é maravilhosa. Roberta, a gente estava conversando no primeiro bloco sobre a programação, o que temos, já estamos aí chegando ao fim, ainda dá tempo de você se programar aí, dessa segunda semana. O que a gente teve e o que ainda está por vir? Bom, vamos lá. Na primeira semana a gente teve a abertura do festival com o show do Gafierando, lá em Ipiabas, que é um distrito de Barra do Piraí. Tivemos 4 fazendas, né, históricas, e aí a gente teve concerto de piano, a gente teve música lírica com a Angélica Della Riva, que é uma cantora lírica brasileira radicada em Nova York, sucesso no exterior. Teve show de chorinho na fazenda do Casarão da Unifoa, que é um casarão de uma universidade lá em Volta Redonda. Tivemos uma homenagem ao Turíbio Santos, na frente da igreja lá de Vassouras. Turíbio, nosso patrono, eu chamo ele de chefe, brinco com ele, meu chefe. E aí, o que aconteceu? Essa semana a gente teve os cursos de música, que é o terceiro pilar, eu já te explico. Os professores que hoje dão aula no curso de música, todos são cria do Turíbio. Para a gente falar na gíria atual, da garotada, né? Na gíria da garotada, são eles todos crias. São crias do Turíbio, são discípulos dele.
Então, a gente propôs uma brincadeira, eles formaram um grupo e fizeram um concerto de choro em homenagem ao Turíbio, com o Turíbio tocando junto. Foi lindo, 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 super emocionante. E na segunda-feira começaram os cursos de música, que é o terceiro pilar. E que é o nosso maior motivo de orgulho, porque é a parte educativa. Educar através da música, educar através da cultura. Qual é o foco? A gente recebe aluno de projeto social de todo o Brasil. São 150 alunos esse ano, dos quais 80 a gente dá alojamento e alimentação. Você falou, agora me chamou a atenção, de todo o Brasil, não De é? todo De o todo o Brasil. estado do Rio de Janeiro. Não. O festival é no estado, mas vocês recebem alunos de todo o Brasil. De todo o Brasil. Tem até uma Olha. história interessante que eu sempre conto. Conte. Veio uma menina do Acre. Não me pergunte o nome dela, porque a memória não vai tão longe. Há anos atrás, ela veio do Acre, que ela ia ter uma audição na OSESP. Então, ela nos ligou, perguntou se a gente podia recebê-la. Nós não só alojamos, como hospedamos ela, porque, em geral, é aquele alojamento. Ela veio tão focada, eu não tinha mais lugar no alojamento. A gente hospedou ela num hotel. O governo do Acre deu a passagem para ela. Ela passou uma semana com a gente, que essa menina, ela comia o piano. Ela passava 14, 16 horas estudando piano. A professora ficava do lado dela. Nossa. Ela saiu do festival, ela foi fazer a audição dela na OSESP, e hoje ela é pianista da OSESP. Para quem não está acompanhando, a OSESP é a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. Estado de São Paulo. Desculpa, Nossa, que bárbaro! E essa menina, então, olha que legal. E ela foi ali para estudar, ela queria uma imersão. E no nosso entender, assim, uma semana não ensina nada? Ensina a vida. Ensina a plateia, ensina tanta coisa. Mais do que isso, é vida, porque vem pessoas dos mais variados lugares, com as mais variadas condições de tudo. Não estou falando de dinheiro, estou falando de condição de vida, de aprendizado, de tudo. E há um intercâmbio, porque ali todos são absolutamente iguais. Então, há um intercâmbio de experiências. Isso tudo permeado com o ensino do instrumento que aquela pessoa, seja criança, jovem, aprende. Né? Então, tem uma troca que é riquíssima. À exceção da segunda-feira, que é o primeiro dia, de terça até quinta, todo dia tem audição desses alunos no Centro Cultural Cazuza, no Centro de Vassouras. E na sexta-feira tem um grande concerto dos alunos com os professores, que é preparado ao longo da semana. Que interessante. Que é dentro da igreja matriz lá de Vassouras. Eu sou jornalista especialista em educação e eu sempre falo que a gente precisava levar o turismo e a cultura mais a sério como promoção de paz. Né? A gente reclama tanto que a gente vive numa cidade violenta, num contexto violento. As relações interpessoais, elas estão se tornando agressivas no tratar. Você pede com licença, por favor, e as pessoas não saem, às vezes não dão à frente. Metrô e outros transportes públicos, ninguém cede mais o lugar para o idoso, finge que está dormindo, enfim, uma série de coisas. E quando você falou em imersão, e nessa oportunidade de vivenciar música erudita, abrir os horizontes, escutar outras notas, isso faz com que você, de fato, tenha outros campos de visão de mundo. Exato. E quando a gente internaliza a diferença do outro com respeito, e a música faz isso, eu acho que o turismo proporciona esse tipo de contato, né? Culturas diferentes, se respeitando, né, entre si, a gente consegue promover a paz. Então, é um momento educador gigantesco para a cidadania, inclusive. Porque tem o diferente, né? Sim. Por exemplo, o festival traz os grupos de tradição regionais. Você tem o jongo, a caninha verde, o maculelê, a capoeira, e são pessoas que trazem uma música de raiz. Sim. Completamente diferente. Isso é um aprendizado também para o nosso aluno. Eles conhecem ritmos que eles talvez não tivessem acesso num grande centro.
Exatamente. Né? Ou se tiver, vai ter de uma outra forma. Você está falando de jongo e tudo. Hoje em dia a gente conversa mais sobre isso, né? Inclusive com as redes sociais, a internet facilitou um pouco. Mas eu me lembro que a escola passou por isso bastante. E olha que eu fiz escola pública, eu sou filha de uma professora do município. Mas eu só fui me aprofundar em o que é a roda de coco, samba, samba de roda, jongo, na faculdade de jornalismo, quando a gente teve cultura brasileira. Então, olha qual a oportunidade que vocês estão dando para os alunos e para o público também. Para a cidade, cada cidade dessa, respirar essa riqueza cultural, essa oportunidade. Todo mundo sai ganhando. Nos dias que tem esse recital dos alunos, eles são permeados por pequenas palestras. Olha que legal. Por rodas de conversa. E ano passado a gente levou a Cláudia Mamed, que é uma liderança do jongo de Vassouras. Olha. Né? O irmão dela era o grande líder, o Cacalo, que não está mais com a gente, e ela assumiu essa liderança. Olha, foi assim, é muito, né? Emocionante. Agora, qual é o perfil do público que frequenta o festival? Olha, o perfil do público ele mudou muito. Antigamente a gente tinha um público 60 a mais, né? E ele, ao longo do tempo, ele foi se modificando porque as pessoas um pouco mais jovens começaram a se interessar também, tá? Mas a gente tem... muito... Eu não consigo te dar um público preciso. Eu te diria que hoje é um público 40 a mais, tá? Eu não gosto de falar de classe social, mas óbvio que você tem ali uma classe média dali para cima, porque despende uma despesa, né? Você viaja, você se hospeda, né? Mas a gente tem um grande público regional também. E a gente abre para o morador das cidades, eles pagam só 50% do ingresso. Ah, que interessante. É meia entrada, a gente não cobra entrada cheia. Tem uma distribuição grande de gratuidades por força das leis, né? É muito... A gente tem um pouquinho mais de mulher do que de homem. 60 a 40. Não é nem um privilégio do Festival Vale do Café. Eu acho que a gente está com muita mulher em vários pontos, em vários segmentos da sociedade. A presença feminina... dominando o mundo. Vamos dominar o mundo. Né? Então, eu acho que o grande perfil, assim, se a gente tiver que definir de uma maneira muito simples, é assim, amantes da boa música. Esse é o perfil do nosso público. Excelente. Agora, vamos lá. Além das experiências históricas e da música, vamos por uma parte que eu sou magricela, assim, não sei nem porquê, tá? Porque eu sou Magali, eu gosto de comer. Temos sabores também, Roberta? Muitos sabores. Fala para mim das comidas, Roberta. Olha, a região, ela voltou a produzir café. Ah, voltou? Voltou a produzir café. Foi muito movimento de um fazendeiro inicial, assim, o Paulo Roberto, da Fazenda Florença, que ele falou, como é que pode o Festival Vale do Café não ter café? E ele começou, de uma maneira bem tímida, a produzir café na fazenda dele. Este homem é incrível. Ele é incrível, ele foi estudar, ele se aprofundou. E hoje ele tem um cafezal bem bacana e hoje ele produz um café premiado. Olha. Tá? E aí outros vieram na esteira. A região, principalmente em Valença, produz queijos magníficos, né? Com premiação em torneios internacionais. Tem queijo lá, medalha de ouro em torneio na França. Uau! Não faz inveja queijo de nenhum lugar do mundo. São queijos... Não faz vergonha a mim, né? A nenhum queijo do mundo. São queijos maravilhosos. E a gente tem cachaças, e aí é o meu ponto fraco, assim. Tem cachaças incríveis. Então, numa parceria do SEBRAE e do Governo do Estado, através da Secretaria de Turismo, com o Festival Vale do Café, a gente leva os produtores desses 3 produtos que fazem degustação e venda nas fazendas. Uau! O Governo do Estado criou um projeto chamado APL, que é Arranjo Produtivo Local, incentivado pelo SEBRAE, né, em parceria com o SEBRAE,
E a gente leva esses produtores a todas as fazendas. Eles fazem uma degustação para todo o nosso público e vendem livremente seus produtos. Toda a renda é deles. O festival não recebe nada com isso. Não é o nosso foco. A gente quer jogar o foco para esses produtos que são magníficos. E que contam a nossa história, né? Você estava falando, não tem como não pensar na participação negra efetivamente nessa região. A gente também tem a população indígena, por que não? Que sempre esteve ali junto. A gente também tem a entrada dos imigrantes, logo após a alforria, né, dos escravos. Então, quando você traz um produto de um bolo de milho que seja, de uma receita ali da região, um doce em calda, uma cachaça, né, feita dessa maneira, um queijo da região e um café, que hoje em dia a gente sabe que café virou quase uma seita, né? Todo mundo gosta muito. O brasileiro já gosta de um cafezinho. Mas agora você tem o café com aroma disso, aroma daquilo, né? Gourmetizou o café, né? Gourmetizou o café. Mas quando você traz isso tudo, não tem como você não pensar assim, meu Deus, está tocando na minha ancestralidade. Exato. Seja ela portuguesa, italiana, africana, negra, né? Tá trazendo a sua história. E saber de onde a gente vem é muito bom, inclusive pra gente seguir adiante, né, Roberta? Eu falo que não tem futuro se a gente não olhar para trás. Eu costumo dizer isso. A gente tem que sempre olhar para trás para poder seguir em frente. Quando você fala dos bolos, a curiosidade das fazendas é que cada fazenda oferece um lanche para o público daquilo que ela tem de melhor. Olha. Então, tem fazendas que oferecem uma variedade gigante de bolos. Tem uma fazenda que faz uma mesa de frutas maravilhosa e pães que são produzidos na própria fazenda e geleias. Sai de lá rolando, tá, Flávia? É bom que vem descendo a serra, vem rolando de volta pro Rio. A gente sai de lá rolando fora que o carro volta assim arreado, porque é muito queijo, muita cachaça, é muito tudo que a gente traz na mala, assim. E aí você tem coisas que você não encontra no Rio. Você compra um aipim do rapaz que está sentado na praça, que você bota na panela comum, dali a 15 minutos ele está derretido. A manteiga, né? Dá uma manteiga. Então, é coisa boa. É coisa muito boa, assim. São produtos muito frescos, muito bons, né? E isso, é olhar para trás, é entender o que aconteceu na história para entender quem a gente é hoje e aonde a gente pode chegar. Eu acho que é a força do interior do estado também, né? É isso. A gente, quando pensa em Rio de Janeiro, pensa muito na capital. Talvez o turista que venha de fora pense a primeira coisa o quê? Copacabana. E olha que eu sou moradora de Copacabana. Então, assim, Copacabana e tal. Mas a gente tem uma riqueza tão grande no interior do estado que eu acho que precisa ser cada vez mais impulsionada pelos moradores de locais e pela gente da capital também, não? Exatamente. E você pensa que eles saíam com as suas produções de Vassouras, atravessavam aquilo tudo para chegar lá em Paraty, no porto, para escoar a sua produção. Que é aquele caminho do ouro que a gente faz ali o caminho de Cunha, do ouro, né? de Cunha, exatamente. Paraty-Cunha. Então, aquilo ali era tudo... É um caminho de fato do ouro, né? Era o ouro negro, né? O café, que era o ouro negro. E o Brasil é muito rico. O Brasil sem turismo não é nada. Sabe? A riqueza do Brasil está no turismo. Copacabana é maravilhoso. Mas na hora que o turista entende que ele vai ali para o interior do estado e ele tem casarões, ele vai para a praia, ele tem uma Paraty que é tombada, né? Sim, que é patrimônio da humanidade. O turista enlouquece, porque eu já conheço alguns lugares aí, não conheço muita coisa, não conheço alguns lugares no mundo, não conheço nada parecido com o Brasil. O Rio de Janeiro, então, é imbatível. A gente consegue ter no estado do Rio de Janeiro todas as realidades e todas as paisagens possíveis juntas, né? Paisagem, clima. É verdade. Né? É tudo, a diversidade é gigante. Agora, quantos empregos temporários são gerados a cada edição do festival? Olha, varia de ano para ano, mas em média ali algo em torno de 300 a 400 empregos diretos. Em quanto tempo, mais ou menos? Em 10 dias de festival,
Se você contar com a pré-produção e a pós-produção, a gente está falando aí em 2 meses. Ou seja, 2 meses, 400 pessoas Circulando, trabalhando, levando dinheiro para casa, as famílias contando com o trabalho a partir do festival. É um evento que, de fato, tem um peso significativo na economia local, né? Teve um estudo da Fundação Getúlio Vargas que para cada R$1 investido no festival retorna 5,07, se eu não me engano. É o retorno de investimento para a região. Ou seja, é um retorno muito maior do que o investido. E quando você olha historicamente para a região, você vê o crescimento de rede hoteleira, de restaurantes, da própria fazenda enquanto meio de vida, através do turismo nesses 20 anos, que na verdade são 20 edições, né? São 20 edições. Que a gente parou 3 anos por causa da pandemia, né? Uma medida que a gente tinha que tomar, tinha que cuidar do nosso público. Não gosto nem de falar desse assunto, enfim. E o tanto que cresceu, o que você não tinha hospedagem. Não tinha hospedagem. Hoje você tem uma gama gigante de hospedagem. Você não tinha bons restaurantes, hoje você escolhe onde você quer comer. Fazendas que não abriam, que nem pensavam em tirar o sustento do turismo, hoje elas abrem, elas recebem, elas fazem casamento, festa de aniversário, né? Então, a região de fato cresceu através do turismo. Foi por causa do festival? Não. O nosso orgulho é a gente ter plantado a sementinha. Mas foi também. Não, acho que a gente plantou uma sementinha para que a região entendesse que, a partir daquilo, desse movimento através da cultura, da arte, eles podiam incrementar o turismo e podiam mudar a realidade das cidades. Roberta, a gente vai continuar esse assunto que está excelente no nosso último bloco que vem já. E você não saia daí que vai ter mais novidades sobre o Festival Vale do Café. Até daqui a pouco. Você está ouvindo Vox Populi Turismo. Você está ouvindo Vox Populi Turismo. Estamos de volta com o nosso último bloco hoje do Vox Populi Turismo, falando sobre o Festival Vale do Café. Por que eu falei murchinha assim? Porque o assunto está tão bom e quando a conversa é boa, olha, são anos de jornalismo, eu já descobri que quando a conversa é boa, passa rápido. Por isso que eu já falei, já está acabando, a gente está indo para os 10 minutos finais, conversando sobre o Festival Vale do Café com Roberta Kelab, que disse que não gosta de dar entrevista, que fica, enfim, tensa, mas está aqui uma maravilha, tá num conversê só. A gente já, pegando aqui o gancho das fazendas, estamos aqui num conversê só, quase de comadre aqui conversando. Tricô, né? Estamos tricotando aqui, né? E aí eu tenho mais perguntas para fazer para você, Roberta. Você falou da arpista que idealizou, né, que começou o projeto, mas eu queria que você falasse da motivação. O que motivou o Festival Vale do Café? Num primeiro momento foi o que eu falei, a história da iminência da construção de um presídio de segurança máxima que ia destruir a região. Né? E o que motivou a seguir foi exatamente como você começou o programa. É quando você chega lá que você depara com toda a riqueza arquitetural, natureza, pessoas, cultura mesmo, raiz, né? História, passado. Quando você se depara com uma região com isso tudo, você fala, não, peraí, vamos em frente, porque... Isso precisa ser de todo mundo, mas preservado, protegido, né? Exatamente. Na hora que você mostra, você também ensina as pessoas que tem que proteger. E já que a gente está falando em proteção, tem uma preocupação com o turismo sustentável? Como é que vocês lidam com isso? A preocupação ela é gigante, né? Primeiro, eu não sou a pessoa mais indicada para falar de sustentabilidade. A gente tem uma parceira que trabalha com a gente, tá? Que cuida só de sustentabilidade.
Mas algumas coisas que a gente já conversou, elas já remetem à sustentabilidade. Sim. Né? Quando a gente fala de antepassados, quando a gente fala da história viva ali, né? Mas tem uma preocupação gigante com a proteção do patrimônio. E eu me lembro, na primeira reunião que eu fui na cidade de Vassouras, eu bati na porta do IPHAN. E lá eles tinham uma diretora regional chamada Isabel, que é até uma professora e tal, já saiu do IPHAN, já se aposentou. E eu falei, eu posso? Ela, não pode. Eu falei, mas eu nem falei. Ela falou, não, você não pode nada. Eu falei, vamos começar de novo? Muito prazer, meu nome é Roberta e eu sou sua colega, eu sou arquiteta e eu respeito o patrimônio. Então eu queria te apresentar o nosso plano de trabalho para você me dizer até onde eu posso ir. Ela falou, então tá bom, eu vou ver. A gente não bota um prego na parede. Não existe dano a um pedaço de grama. Olha. Tudo é colocado e retirado sem fixação mecânica. Né? Então, isso é uma das coisas. Outra coisa é a educação do público. Né? É você distribuir containers de lixo, né? Você usar o mínimo possível de material altamente poluente, então copinho plástico, isso a gente evita usar, né? Mas eu acho que a parte que fala da sustentabilidade mais forte, ela de fato é a parte social. Sim, né? porque não existe desenvolvimento ambiental sem o social. Sem o social. Então, acho que a parte dos cursos de música, a parte do respeito à ancestralidade, isso tudo acho que é o que a gente traz na veia como ação de sustentabilidade do festival. A gente já está indo para os 5 minutinhos finais, e aí eu vou deixar essa pergunta para você. Vai pensando. Se o Vale do Café pudesse ser resumido em um aroma, uma música e uma paisagem, na sua opinião, quais seriam? Vamos lá. Um aroma. Café. Café. Uma música. Trenzinho caipira. Trenzinho caipira. E uma paisagem. Os coqueiros imperiais lá, as palmeiras imperiais. Por quê? Porque foi a primeira paisagem que eu vi da janela do quarto do hotel que eu ficava, num pôr do sol, de tirar o fôlego, e que eu acho que é uma paisagem muito marcante para mim. Em todo lugar que tem história, você chega no Jardim Botânico, você tem aquelas palmeiras incríveis. Tem as palmeiras imperiais, é verdade. Não é? Então, ela faz parte... Na Quinta da Boa Vista, Quinta eu tô da Boa começando a Vista. pensar aqui. Então, no Catete, Palácio Catete. É verdade. Então, a palmeira imperial, ela é parte... É quase que simbiótica da arquitetura colonial dessa época. Então, a primeira paisagem que eu vejo é o pôr do sol com aquelas palmeiras maravilhosas, aquele céu vermelho com aquelas palmeiras incríveis. Então, olha só, você que está acompanhando a gente, já viu, né? É um programa imperdível. Roberta, você quer deixar um recado para quem ainda vai pegar esses momentos finais aí do festival? Olha, se você puder, vai. Vai, você também. Por favor, vá. Porque quem vai a primeira vez fica viciado. Volta todo ano. A gente tem essa característica. 80% do nosso público já foi para mais de 5 edições. Olha que máximo. Então vai respirar cultura. Sabe? A região, ela é encantadora. Assim como a gente se encantou, eu tenho certeza absoluta que quem for pela primeira vez vai se encantar e se emocionar com a região do Vale do Café. Roberta, muito obrigada pelo seu trabalho, por preservar a cultura local, desenvolver o turismo. Obrigada por ter aceito o convite de ter vindo dar entrevista pra gente aqui no Vox Populi Turismo. Não, eu agradeço, a gente backstage agradece pelo espaço que vocês estão dando e acho que o Estado do Rio de Janeiro agradece pelo trabalho de vocês, pelo turismo do Estado. Muito obrigada, viu? E você, muito obrigada também pela companhia. Viu? A gente se vê no próximo programa. E antes, fica o recado. Curtiu o bate-papo? Então siga o Vox Populi Turismo nas redes da Rádio Catedral FM. Estamos no YouTube, no Facebook, na Web TV Redentor, além de todas as plataformas de rádio.
de áudio. Ou seja, você está acompanhando a gente pela rádio e quer rever esse programa, quer escutar ele de novo, a gente está lá em todas as plataformas. É só você acompanhar e acessar a nossa programação. Nos vemos então no próximo programa. Até lá! Viagens, lazer, cultura e experiências únicas. Você acabou de ouvir Vox Populi Turismo.